Olá, minha gente. Viemos aqui hoje para refletir um pouco sobre essa festa tão especial que é a festa ao Sagrado Coração de Jesus. Festa do Sagrado Coração de Jesus. E eu vim aqui hoje não somente para representar o apostolado da oração da Paróquia Mãe Santíssima, como da Capela Menino Jesus de Praga, como também membro do apostolado, fundador da Chama Viva, que temos também por devoção e tentativa de prática a devoção e a vivência ao Sagrado e do Sagrado Coração de Jesus. Antes de iniciarmos, eu quero só situar vocês que estão me assistindo agora sobre a seguinte questão. Eu ainda continuo no isolamento e foi me solicitado esse momento breve de reflexão com vocês, então peço perdão por não proporcionar algo tão sofisticado e algo tão bem elaborado para ficar o melhor possível, né? Contudo, eu tentei trazer aqui para vocês a imagem da Virgem da Revelação, que também vocês vão entender o porquê que eu coloquei, não é só porque eu sou devoto dela, mas vocês vão entender o motivo que ela está aqui. Uma imagenzinha simples do coração de Jesus, a relíquia da gruta da Virgem, a relíquia de São Padre Pio, de primeiro grau, a cruz e a vela. E se porventura nesses próximos minutos eu precisar, não sei, olhar o celular, alguma coisa do tipo, mas sobre o tema, peço que vocês entendam e compreendam a adaptação que está sendo feita aqui agora para esse momento. Sem mais delongas, iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Desde já, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, peço a luz e a graça do Espírito Santo para esse momento de reflexão, para todos os que ouvirão, assistirão essa reflexão, meditação sobre o coração de Jesus. Tu, ó Pai amado, que olha para nós através do coração do teu Filho. Se não fosse o coração transpassado do teu Filho Jesus, o que seria de nós? Tu, Espírito Santo, que inflama de amor com essas chamas o coração de Jesus, vem inflamar os nossos corações também nesse momento de reflexão, nessa formação sobre o coração de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, vocês estão plenamente no coração de Maria, filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito. Tu, Mãe querida, intercede por nós nesse momento de reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de encerrar essa oração inicial, eu invoco a intercessão de Santa Gertrudes, de Santa Matilde, de São João Eudes, de Santa Margarida Alacoque. E, por que não, e obviamente muito bem
propício, Santa Faustina, e o pai adotivo do coração de Jesus, São José. Pela intercessão de todos os anjos e santos, permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos irmãos e queridas irmãs, é com muita alegria que eu venho partilhar hoje um pouco sobre essa palavra, sobre esse tema que é o coração de Jesus, e que vou citar alguns exemplos de quando começou a devoção, de como se espalhou, como chegou até nós hoje e quem é o coração de Jesus. Então, como nós do Apostolado da Oração estamos e somos bem familiarizados, nós sabemos que o coração de Jesus que celebramos hoje é muito, muito, muito conhecido, se não o mais conhecido, através de Santa Margarida Alacoque. Santa Margarida Alacoque, ela começou a falar para nós sobre o coração de Jesus, que foi uma aparição, Jesus apareceu para ela, no ano de 1675. Então, Jesus, ao aparecer a ela, diz assim: eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, Corpo de Deus, seja dedicada a uma festa especial para honrar meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundâncias e influências de seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhe seja prestada. São João Paulo II, ele esteve lá no local onde Jesus apareceu a Santa Margarida, na celebração de um dos centenários. Mas falando propriamente dito das 12 promessas do coração de Jesus, ele prometeu a Santa Margarida. Primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu sagrado coração. Segunda promessa: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Que estado? Aos casados, aos religiosos, aos sacerdotes, cada um no seu estado, as graças necessárias para serem vividas. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Muito importante e necessário aos dias de hoje, mais do que nunca, né? Eu os consolarei em todas as suas aflições, nos fala a quarta promessa. A quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. A sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Oitava promessa: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição, nos fala a nona promessa. Na décima promessa, olha que coisa bela: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos.
A 11ª promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. E a última, 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Então nós bem sabemos que todas essas graças, o próprio Cristo, ele traz para nós como graças, promessas, que se fizermos a nossa parte, a dele automaticamente já é feita. Não é uma questão simplesmente de troca, de câmbio. Porém, havendo esse câmbio, essa troca, as graças que vêm a nós através também da nossa participação. Obviamente que tudo isso se dá pela luta nossa contra o pecado. Primeiro, por quê? O que mais ofende o coração de Jesus é o pecado. O pecado é o que desagrada o coração de Jesus e o deixa triste. Não é alguns teólogos refletem que aquele momento da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, em que ele ficou angustiado e suou sangue, foi já o prenúncio do coração dele transpassado, em que ele se angustiou no coração. Porém, teologicamente, quando se fala coração de Jesus, está-se também referindo à pessoa de Jesus por inteiro. Ou, quando se fala o nome de Jesus, não é somente o nome, a grafia J-E-S-U-S, Jesus, mas a pessoa por inteiro, Jesus. Essas 12 promessas que Jesus deu a Santa Margarida Alacoque e foi transmitida a muitos, não é? Não foi a única, e na verdade nem foi a primeira, e nem foi a última. Provavelmente a mais conhecida de todas, mas a primeira de todas, pelo menos a que nós temos conhecimento, foi a de Santa Matilde de Hackenborn. Ela confia-nos ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria. Ela teve, na época dela, ela era uma monja beneditina que teve revelações místicas do coração de Jesus. Santa Gertrudes, que também foi a monja beneditina, morou com Santa Matilde, também teve revelações místicas do coração de Jesus. Na verdade, nessa época, e nesse mesmo mosteiro beneditino, na Alemanha, elas foram 4 monjas, 2 Matildes e 2 Gertrudes. Mas uma delas não teve as revelações místicas, outras 3 sim tiveram. Mas, então, e nessa época, deixa eu situar para vocês, foi Santa Gertrudes, 1271, 1272, olha como faz tempo. Jesus apareceu para elas, né? E aí, para uma delas, ou para elas, ou ao mesmo tempo, enfim. Então, após Santa Gertrudes e Santa Matilde, elas e a outra Gertrudes, a Magna, veio o que nós conhecemos, a Santa Margarida Alacoque, que nos falou em 1675. Porém, tem um santo que eu sou apaixonado, que é o baluarte da chama viva, que é São João Eudes. São João Eudes. O que é que São João Eudes nos diz?
referente ao coração de Jesus. São João Eudes, ele é de... Me perdoe, só para eu me situar. São João Eudes, no ano de 1600, no começo do ano de 1600, nasceu em 1601, antes de Margarida Lacoque. São João Eudes, depois que fundou a Congregação de Jesus e Maria, ele foi o primeiro a liturgicamente nos dar à igreja a festa litúrgica, né, do coração de Jesus e do coração de Maria. Para ele, para São João Eudes, o coração de Jesus e Maria era um só coração. Na época dele, né, existiam muitas frentes teológicas, existiam até mesmo heresias, em que ele quis mostrar para todos que não era somente uma novidade teológica, mas sobretudo de piedade, práticas de piedade ao coração de Jesus. Só que o próprio São João Eudes, ele cita Santa Gertrudes, Santa Matilde. Não cita Margarida Lacoque, porque ela veio depois dele. Então já existia uma festa preparada de São João Eudes, mas quando Jesus aparece para Santa Margarida Lacoque, ele situa, não é, na sexta-feira, na oitava após o Santíssimo Sacramento, não é, no mês de junho. Então, normalmente cai no mês de junho, né, o mês do coração de Jesus. Então, o São João Eudes, ele nos coloca que o coração de Jesus e Maria é um só coração. E esse um só coração é unido pelas chamas vivas da fornalha ardente da caridade, que é o Espírito Santo de Deus. Ele escreveu um livro, um dos livros chamado Vida e Reino, que significa que ele fala uma espécie de um tratado de como colocar a vida de Cristo e o reino dentro de si. E como modelo e exemplo dessa vida e desse reino, o próprio coração de Jesus. Ele menciona, como eu já disse, Santa Gertrude e Santa Matilde como as primícias ao coração de Jesus. E aí São João Eudes, ele nos mostra que o coração de Jesus e Maria é um só pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que nos une. Olha, situando para concluirmos essa parte histórica sobre o coração de Jesus, na Vida e Reino, ele também mostra e institui, no ano de 1648, a festa do Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Maria. E no ano de 1672, a do Coração de Jesus. Após Santa Margarida Lacoque, todas essas coisas que o próprio Jesus falou a Santa Matilde, falou a Santa Gertrudes, falou a Santa Margarida Lacoque, e que São João Eudes vem trazer como uma espécie de apanhado geral e teológico, exercícios de piedade sobre o coração de Jesus. Então nos deu toda uma base para que nós possamos entender o que é que Deus quer de nós no dia de hoje, nos tempos modernos. Por que a devoção ao coração de Jesus ela continua tão moderna? Qual a influência do coração de Jesus na nossa vida, na nossa família, na igreja? O que é que o coração de Jesus mexeu tanto com a história da igreja e da humanidade? Na Congregação de Jesus e Maria, que é a Congregação dos Padres Eudistas, São João Eudes
fomentou tanto, tanto, tanto essa devoção aos seus membros que eles passaram a colocar como cargo-chefe da, da congregação no seu desenvolvimento como estandarte o coração de Jesus. E nós, no dia de hoje, nós podemos ver a seguinte questão. Se você tiver com a Bíblia, por favor, vamos abrir primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que nos diz, capítulo 11, versículo 29, uma passagem tão conhecida de todos nós, não é? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, após esse contextualizar o histórico da aparição do coração de Jesus, nós vemos um trecho em que o próprio Senhor fala sobre o coração dele, que ele nos convoca a aprender dele, que é manso e humilde de coração. E o que é essa mansidão, essa humildade? Meus irmãos e minhas irmãs, a mansidão ela não está somente relacionada ao tom de voz, à forma de falar, ou de se gesticular, ou de se dirigir às pessoas. Porque, por exemplo, a gente encontra na história da igreja São Francisco de Sales, que tinha um temperamento fortíssimo, ele lutava muito contra o seu temperamento. Rezava muito, se esforçava bastante. Mas ele era manso. Por quê? Porque a mansidão está relacionada à submissão. Em que sentido? Você imagina o que é que Jesus fala sobre uma ovelha, um cabrito, uma ovelha que é mansa? É aquela que onde você coloca ela fica. Aquela que é rebelde, que é indômita, aquela que é indomável, ela não é mansa. Você coloca ela no canto, ela foge. Você leva ela para um lugar, ela some. Então, a mansidão ela está relacionada à submissão, à obediência. A humildade ela está relacionada ao anular-se, anular sua própria vontade. Ou seja, Jesus, quando ele fala que quando o peso está grande e quando o fardo está pesado, ele está querendo dizer que as coisas da nossa vida, quando elas estão pesadas, muito provavelmente é porque as coisas estão vindo contra a nossa vontade, contra a nossa liberdade, aquilo que nós queríamos nos comprazer, queríamos sentir prazer, queríamos descansar, queríamos não sofrer. Nós sabemos que, como cristãos, isso é impossível. O sofrimento faz parte da vida humana, faz parte da condição humana. Sobretudo nesse contexto em que vivemos no isolamento e da pandemia, o sofrimento está mais presente do que nunca. Então, o coração de Jesus, ele nos convoca, ele nos chama, nos convida a vivermos essa dimensão da mansidão e da humildade nessa perspectiva de anular a nossa vontade.
submeter a nossa vontade à de Deus. Que Deus, eu tenho certeza que não quer que no meio dos sofrimentos que nós sejamos resmungões, falemos palavras indecentes, reclamações, maledicências, praguejamento, murmuração. Tudo nós fazemos um caos, um remeleixo de sofrimento. Já não basta o que todos estão atravessando, seja pela enfermidade propriamente dita, ou seja por algo econômico, eu não sei. Mas o Senhor nos chama a viver essa dimensão da mansidão e da humildade. Nós que repetimos várias vezes, quantas e quantas vezes, durante quantos anos? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. E quando chega uma situação em que é para praticar a mansidão e a humildade, a primeira coisa que a gente faz é exatamente o contrário. Nós renegamos, nós brigamos com Deus, nós reclamamos, nós queremos nos apartar do próximo, queremos ter um coração vingativo, totalmente o contrário do coração de Jesus. Então, não foi suficiente Jesus falar no Evangelho há mais de 2000 anos atrás, aparecer por volta de 1200 a Santas Gertrudes e Matilde, vir com um entendimento profundíssimo através de São João Eudes, depois aparecer a Santa Margarida Lacoque, depois aparecer a Santa Faustina Kowalska, e a quantos outros santos, outros místicos ele também apareceu mostrando o seu coração. São Padre Pio, que era devotíssimo do coração de Jesus e do coração de Maria. Então, meus irmãos, o ser humano, enquanto não entender que o coração de Jesus foi transpassado pela lança no alto da cruz, foi para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão de Deus. Porque Deus, o Senhor Jesus, nos ensinou o que no Pai Nosso? Perdoar a quem nos tem ofendido, assim como nós, que o Senhor nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A Jesus no alto da cruz, na véspera do seu coração ser transpassado, ele perdoa aqueles que dizem: você é poderoso, você não é o rei, desça daí, se você realmente se diz filho de Deus e pode se salvar, salve você, a nós todos, esses dois que estão contigo aí pregado também, etc. Jesus perdoa, diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoa um dos ladrões, ele nos perdoa, mas o que mais faz o coração de Jesus sofrer é o pecado. Em um dos colóquios de Jesus com Santa Faustina e com Santa Margarida, ele trata que o que mais faz ele sofrer é o que nós, seres humanos, deixamos de confiar na misericórdia e no coração dele. Porque uma vez que, já pecando, nós temos que nos arrepender, nos converter, nos confessarmos e tentar não pecar mais, quando a gente acha que o nosso pecado é maior do que a misericórdia de Deus, isso dói o coração de Deus. Porque Deus, ele é infinitamente misericordioso. Claro que nós não podemos abusar da misericórdia dele, mas ele é infinitamente misericordioso. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, já chegando ao fim dessa nossa reflexão, eu quero falar só sobre mais dois assuntos. O penúltimo é tirado do Evangelho de São João, do capítulo 13. São João, capítulo 13. Retomando,
São João, capítulo 13, versículo 23 a 25. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: Dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Então, Jesus, ele deixa o discípulo amado reclinar no seu peito. Então, naquela época, próximo às mesas dos jantares, das refeições, existiam umas espécies de divãs. Muitos comiam meio que reclinados. Então, facilmente quem estava ao lado poderia reclinar no ombro, enfim. Então, o discípulo amado reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Foi a primeira experiência, podemos assim dizer, de uma pessoa com o coração de Jesus. Obviamente tirando Maria Santíssima, ela por excelência, né? Que formou o coração de Jesus dentro dela. Mas São João, o evangelista, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele experimentou, ouviu as palpitações do Santo Coração. E aí, o último assunto que eu quero falar com vocês é sobre a Virgem da Revelação. Ela apareceu no ano de 1947 a um homem em Roma chamado Bruno Cornacchiola. Bruno, ele era católico com sua esposa e, tendo vindo da guerra, né, ele foi servir como soldado no exército alemão, no exército do comunismo, nazismo, aquelas coisas lá. Ele voltou querendo matar o Papa e sair da igreja, pregar contra a Virgem. E aí numa gruta ela aparece para ele, né? E ela disse para ele que o que o salvou, o que salvou a Bruno, foram as 9 primeiras sexta-feiras que ele fez ao coração de Jesus antes dele sair do protestantismo, perdão, antes dele sair da igreja católica. O que é que acontece? Ele, ao desejar ir para o protestantismo, foi chamar a esposa, e a esposa dele pediu: olha, eu vou com você, mas vamos primeiro fazer as 9 primeiras sexta-feiras de devoção. E aí ele, tá bom, e fez. Então, ele foi, depois saiu e estava com o plano de matar o Papa, e na aparição, Nossa Senhora foi e disse para ele que o que lhe salvou foram as 9 primeiras sexta-feiras que fizesse de devoção ao coração de Jesus, porque as promessas que Jesus faz, ele cumpre, né? Então, uma das coisas, tá aqui o trecho da mensagem, diz assim: não esqueça que eu te amava sempre, eu nunca te esqueci. Sempre na tua má sorte eu estava perto de ti, porque o juramento de um pai é e permanece eternamente, é um só e estável. Te salvar as 9 sexta-feiras, ao Sagrado Coração de Jesus, promessa divina, que fizestes entrar antes de entrar na mentira e fazer-te inimigo de Deus e um impiedoso inimigo infundado. Um procurador de mentiras, enganador de inocentes, pode abater aquilo que Deus fez? Mais na frente ela diz assim: vinde ao coração de Jesus, vinde ao coração de uma mãe e sereis consolados, e sereis aliviados das vossas penas. Mais na frente ela ainda diz assim: aproximai-vos do coração de Jesus, meu filho, consagrai-vos ao coração de uma mãe que sangra sempre
no sentido místico. E antes de concluir, a mensagem principal, ela fala sobre as Ave Marias rezadas no Santo Terço, que ela diz assim para ele: as Ave Marias, não esqueçais o rosário, que muito coopera para a vossa santificação. As Ave Marias que vós dizeis com fé e amor são muitas flechas de ouro que alcançam o coração de Jesus. Meus irmãos, escute o que eu vou concluir agora. O coração de Jesus, ele está presente e é a Santíssima Eucaristia. É a forma como ele escolheu de estar conosco até o final dos tempos. E onde está o coração de Jesus? Ele está presente em todos os sacrários no mundo inteiro. E aí eu lhe pergunto, Jesus, ele é esquecido, ele é lembrado em toda a terra. Jesus, existe hoje em dia mais pessoas que confiam no coração dele ou menos pessoas que confiam? Como nós podemos consolar o coração de Jesus? Se Jesus fez 12 promessas a Santa Margarida Alacoque, não foi à toa, porque essas promessas veio como nos incentivar a não pecar. Porque se Jesus diz que a mansidão e a humildade são os caminhos para o peso ficar mais leve, o fardo ser mais possível ser carregado, é porque a nossa vontade e a nossa liberdade se afasta de Deus. Jesus, ele anulou sua própria vontade, saindo do seio da Trindade e vindo habitar em nós, assumir a nossa carne, a nossa condição humana, menos o pecado. E o fato de Jesus obedecer o Pai até a morte de cruz, fez com que ele tivesse força para carregar aquela cruz, ainda mais na condição todo martirizado, todo chagado da cabeça aos pés, como ele ficou. E como se não bastasse ver um soldado enfiar a lança no coração dele, ele já estava morto provavelmente, e que os especialistas, depois de tanto estudar, declaram que o sangue de Jesus, quando na Bíblia narra, na palavra, no Evangelho narra que sai até a última gota. Quando sai água do corpo humano, só água, é porque já não tinha mais sangue nenhum. Nada. E eu termino incentivando que vocês olhem, pesquisem na internet sobre o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália. Um sacerdote, ao celebrar a missa na hora da elevação, ele duvidou da real presença de Jesus na Eucaristia e a hóstia se transformou num pedaço de carne. E no cálice, o sangue, mas com a característica do vinho, ele realmente se transformou no sangue, na característica de sangue. E quando os especialistas foram ver, foram estudar, perceberam que o pedaço de carne que tinha lá era um pedaço do miocárdio, um pedaço do coração. E que o pedaço do coração, qual foi o teste que eles fizeram para testar o milagre? Eles pegaram o pedaço inteiro, pesaram, depois pegou um fragmento e pesou, e os dois tinham o mesmo peso. E o teste que fizeram no sangue é doador universal. Esse sangue é o mesmo sangue que tem no Santo Sudário, aquele que tem a Sagrada Face, né? É o mesmo sangue que enrolou, do sudário que enrolou o corpo de Jesus. Doador universal. Minha gente, eu louvo e agradeço a Deus por esse momento. Espero que eu tenha
trazido para vocês algo bom, algo novo, algo agradável sobre o coração de Jesus nessa festa de hoje. Que nós celebremos o que vem após essa reflexão com muita fé, com muita esperança, com muito amor, e que nós, com toda humildade, com toda mansidão, nessa perspectiva que eu falei, nós possamos nos entregar cada vez mais a Deus e renunciar às coisas dessa terra. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a nossa vida, a nossa casa, nossas famílias, a nossa saúde do corpo, da alma e da mente. Que como carregamos na fitinha do coração de Jesus o detente. O detente é o escudo do coração de Jesus, em que espanta todo mal em nossa volta. Que nós possamos levar a Jesus, levar a Jesus o nosso coração. São João Eudes dizia uma frase que ficou famosa, era: entre nós com Jesus e Maria um só coração. É o desejo de Deus unir todos os corações pelo Espírito Santo, que é quem tem esse poder de unir, de gerar unidade. Que o Espírito Santo possa iluminar a todos nós e a todos vocês. Todos nós que estamos participando dessa belíssima celebração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santa Gertrudes e Santa Matilde, rogai por nós. São João Eudes e Santa Margarida Alacoque, rogai por nós. Santa Faustina e São João Paulo II, rogai por nós. São José, o coração imaculado de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.